Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Davi aconselha Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Jeová, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizerem, por onde quer que te voltarem, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abené, filho de Né, e Amassa, filho de Jeté, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e no seu sapato que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desça a sepultura em paz. Porém, que os filhos de Barzilai, hoje ele adita, usará de beneficência. Estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que eu não matarei a espada, mas agora não tenhas por inculpável, pois é homem sábio e bem saberá o que lhe há de fazer, para que faça com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Arragite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, e daqui o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeite. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque tu não rejeitarás que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei e Salomão a falar-lhe por Adonias. O rei se levantou, encontrou-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. Ela disse: Desce Abisag, a sunamita, Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: É porque pede Abisag, a sunamita, para Adonias. Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Jeová me faça. E outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Jeoiada, o qual deu sobre ele e morreu. A Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote: Vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai. Porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. Esse que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: Vai dar sobre ele.
E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí, disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faz como ele disse, e dá sobre ele sepulto, para que tire de mim, da casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abené, filho de Né, chefe do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente, para sempre. Mas a Davi, a sua semente, a sua casa, e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Jeioada, e deu sobre ele, o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Jeioada, em seu lugar, sobre Esés e Zadok, sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou. Chamou a Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saia nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíra e passar o ribeiro de Cedron, saibas de certo que certamente morrerá. Teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teu servo está em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate, para Aquis a buscar seu servo. Assim foi Simei e trouxe o seu servo de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate, e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que certamente morrerá. E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei. Disse mais o rei Simei: Bem sabe tu toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez se recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Jeoiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Agora nós vamos agradecer, por este culto nessa madrugada. Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecer por este culto nessa madrugada de hoje, 17 de 12 de 2024, terça-feira de dezembro, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade. Abençoe somente meus inscritos que estão aqui, amém e amém. A vitória é de vocês também, para os inscritos aí, aleluia. Até o próximo vídeo, até o próximo culto. Fica na bênção que eu estou na bênção aqui também, aleluia.